lugar de Zeus, os novos deuses do Olimpo. Grécia, o renascimento dos jogos na era da inocência. Jim Thorpe, um índio americano, se transforma em deus olímpico. Paavo Nurmi, o finlandês que não conhecia o cansaço. Baby Didrikson, as mulheres conquistam um lugar no Olimpo. Jesse Owens, o negro que acabou com a festa de Hitler. A agonia e o drama das maratonas. Veja a seguir. Segundo a mitologia grega, os Jogos Olímpicos surgiram como celebração religiosa, em comemoração à vitória de Zeus sobre o deus Cronos. Cronos tinha como hábito devorar os próprios filhos, porque sabia que seria destronado por um deles. Zeus sobreviveu e vingou-se do pai. Deu uma beberagem a Cronos que o fez vomitar filhos e filhas. Todos se uniram a Zeus contra os deuses mais velhos. Usando raios, eles ganharam a batalha e o universo. Zeus se transformara no rei dos deuses e dos homens, chefe dos deuses do Olimpo, cultuados pelos gregos através da Idade de Ouro da sua história. Os dias gloriosos do esporte tiveram origem na cidade de Olímpia, na Grécia. A cidade era um santuário ao deus Zeus, com mais de 700 altares. Diz a mitologia que todos os deuses habitavam o Monte Olimpo. Os políticos da época acreditavam que os jogos em honra dos deuses eram a única forma de superar as lutas internas e a peste que dizimava o povo. As guerras eram interrompidas para que os jogos fossem realizados. As arenas se transformavam em territórios neutros e sagrados. Só os homens competiam. E os vencedores viviam da glória como semideuses. Alguns deles, como Coroebus, primeiro homem a ganhar uma prova, e Milon de Crotona, invicto por 24 anos, estão na galeria dos heróis olímpicos. Nesse tempo, o importante não era competir, mas sim ganhar. E foi em busca da glória que Nero, imperador de Roma, protagonizou a mais inusitada Olimpíada até hoje. O ano era de 67 d.C. Nero, com viagem marcada para a Grécia, anunciou que competiria nos Jogos Olímpicos. Em que modalidade? Teriam perguntado os organizadores. Em todas, respondeu Nero. E foi assim. Além de participar de todas as provas, Nero ainda proibiu a participação de qualquer outro atleta. Resultado, foi aclamado o grande vencedor, mesmo sem ter completado a maioria das provas. No ano 383 da nossa era, Santo Ambrósio conseguiu convencer um outro imperador romano, Teodósio I, a acabar com os Jogos Olímpicos, alegando que eram coisa do diabo. 1513 anos depois do decreto do imperador, as Olimpíadas foram recriadas pelo barão Jean-Pierre de Coubertin e até hoje só foram interrompidas pelas duas grandes guerras mundiais. 21 cidades sediaram os Jogos até hoje. 1896, Atenas. 1900, Paris. 1904, St. Louis. 1908, Londres. 12, Estocolmo. 20, Antuérpia. 24, Paris. 28, Amsterdã. 32, Los Angeles. 36, Berlim. 48, Londres. 52, Helsinki. 56, Melbourne. 60, Roma. 64, Tóquio. 68, México. 72, Munique. 76, Montreal. 80, Moscou. 84, Los Angeles. 88, Seul. Até 1908, não havia qualquer interesse dos países em enviar atletas às competições. O motivo? As Olimpíadas tinham pouca repercussão mundial. Os atletas faziam de tudo para competir. Foi pagando as despesas do próprio bolso que o americano James Connolly chegou a Atenas no dia 3 de abril de 1896.
2 dias depois, e ainda cansado da viagem de navio, que durou 40 dias, Connolly foi para a pista. Pulou 13 metros e 71 centímetros. Ganhou a primeira medalha de ouro das Olimpíadas Modernas. Grécia, 1896. Os primeiros jogos da era moderna são envolvidos por uma atmosfera de comovente inocência. Mesmo assim, os novos deuses começam a conquistar um lugar na história do esporte. O barão francês Pierre de Coubertin foi o responsável pelo renascimento da Olimpíada Moderna. Coube à Grécia, muito mais em respeito à tradição do que propriamente pela competência, organizar os Jogos de 1896. Os norte-americanos, liderados por John Connolly, ficaram com 9 das 12 medalhas do atletismo. Simplesmente não tinham adversários. A honra dos gregos foi salva em parte por um pastor de ovelhas. Espíridon Luiz, de 25 anos, campeão da maratona, criada em memória do soldado Feidípedes, que 2.500 anos antes caiu morto depois de correr os mesmos 40 quilômetros para anunciar a vitória do exército grego ao imperador. Atletismo à parte, os Jogos de 1896 deram mais a impressão de uma animada gincana, acabando por deixar o barão de Coubertin contrariado e inclinado a abandonar o próprio ideal. Afinal, o importante era competir, mas nem tanto. O que era para acontecer em menos de um mês se estendeu por 4. A Olimpíada se misturou a uma feira internacional e acabou sendo chamada de Festival Internacional de Esportes. Foram 4 meses onde houve de tudo e quem chegasse era bem-vindo. Havia espaço para todos, em mais de 400 modalidades dos mais variados teores. Em 1904, na cidade americana de St. Louis, os Jogos tiveram um leve sabor de Olimpíada. E a maratona deu o que falar. Fred Lors foi de carro até mais da metade da prova. Acabou confessando a brincadeira de mau gosto e teve que entregar a medalha de ouro ao colega de equipe, Thomas Hicks. Londres, 1908. A maratona novamente acabou sendo a prova mais comentada. Os 40 quilômetros originais se transformaram em 42 quilômetros e 195 metros. Distância que separava o Windsor Park e a família real do estádio onde o italiano Dorando Pietri viveria instantes dramáticos. O percurso foi oficializado e este momento eternizado. Dorando Pietri tinha a vitória ao alcance das mãos, mas, esgotado, pegou a direção errada na pista do estádio. Os juízes da prova, entre eles Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, deram uma mãozinha, carregando o italiano até a linha de chegada, o que contraria os regulamentos. Dorando Pietri acreditou ter ganho a prova antes do desmaio, mas a medalha de ouro ficou com o americano John Hayes, que cruzou a linha em segundo e sem ajuda. Com pena do italiano, a rainha resolveu lhe dar um troféu de consolação, o que não caiu muito bem no meio esportivo. Os Jogos de 1912 em Estocolmo, Suécia, começaram a ganhar contornos de uma verdadeira Olimpíada, a Olimpíada do Barão. Atletas de todos os continentes se inscreveram, oferecendo um novo brilho à festa. No torneio de futebol, a Rússia impôs uma goleada histórica à Alemanha, 16-0. Zangado, o Kaiser se negou a pagar as passagens de volta ao time.
as mulheres entraram para valer na Olimpíada, disputando as provas de natação e saltos ornamentais, contrariando os desejos do Barão de Coubertin, que pensava em manter as tradições dos Jogos antigos só para homens. A estrela em Estocolmo foi o índio-americano Jim Thorpe, cujo nome nativo significava caminho brilhante. Jim Thorpe mostrou ser o atleta mais completo do mundo, com vitórias no pentatlo e no decatlo, um feito jamais repetido. Ao entregar uma das medalhas, o rei da Suécia se desmanchou em elogios ao campeão. Um campeão que acabou perdendo as medalhas do próprio país, onde surgiu uma dúvida sobre sua condição de atleta amador. A injustiça só foi reparada 30 anos após a morte de Jim Thorpe. O finlandês Hannes Kolemanen surge como o primeiro grande meio-fundista da história. Foi um colecionador de medalhas de ouro nas mais variadas distâncias. Nos 12.000 metros cross-country, Hannes Kolemanen chegou com uma vantagem de mais de meio minuto sobre o segundo colocado. O americano Matt McGrath, especialista no arremesso do martelo, não era exatamente um estilista. Chegava a ameaçar a integridade física de juízes e espectadores, mas quando acertava os movimentos, era insuperável. Outra estrela destes Jogos de Estocolmo foi o nadador havaiano, Jyrki Kahanamoku, que venceu sem problemas os 100 metros livres. Kahanamoku exibiu um novo estilo notadamente nas batidas de pé, mais rápidas e acima do nível da água. Durante muitos anos permaneceu como um ídolo da natação internacional. Nas pistas de atletismo, o americano Ralph Craig queimou 3 vezes a largada dos 100 metros. Estava ansioso em se transformar no homem mais rápido dos Jogos. Pelos regulamentos de hoje, estaria eliminado. Só que correu e venceu, chegando a apenas 1/10 de segundo do principal adversário. Medalha de ouro nos 100 metros rasos, Craig se inscreveu também para os 200 e, mais uma vez, cruzou a linha em primeiro. Coincidência ou não, novamente a 1/10 do segundo colocado. Dois irmãos disputaram o salto em altura, Platt e Ben Adams. O estilo, na época, não era um exemplo de elegância. Pouco importa. Ouro e prata para a família Adams. Havia grandes planos para os Jogos de 1916 em Berlim. Só que o Kaiser, ao contrário dos antigos gregos, não estava disposto a esquecer as batalhas em nome do esporte. A Primeira Grande Guerra deixa para trás os ideais olímpicos. Um deus de aço é o herói dos anos 20. Veja a seguir. Começa sua caminhada para a imortalidade. 2 dias depois da festa de abertura, Paavo Nurmi participa dos 10.000 metros cross-country, uma corrida que ficou conhecida como a Batalha do Sol. O calor superava os 40 graus, o que, unido aos rigores da pista, levava os atletas à exaustão. 24 dos 38 inscritos ficaram pelo caminho.
sobras à linha final. A Olimpíada de Paris, 1924, poderia ter sido chamada perfeitamente de os Jogos de Paavo Nurmi. O conceito de atleta programado começou com ele. Nurmi não disputava corridas contra adversários, mas contra o próprio relógio, contra os próprios limites. E Nurmi não era programado por computadores, era programado pela própria genialidade, pela incrível disciplina no treinamento. Com uma diferença entre uma prova e outra de apenas 90 minutos, ele venceu os 1.500 e os 5.000 metros, e com recordes olímpicos em ambas as provas. Em 1928, em Amsterdã, durante as eliminatórias para a corrida de obstáculos, Paavo Nurmi caiu na pista. Foi erguido pelo francês Lucien Duquesne, num gesto de elegante desportividade. Paavo Nurmi estava chegando ao final da carreira. Uma carreira de 7 minutos. Ainda em Paris, 1924, 2 atletas britânicos viraram personagens da história olímpica. O primeiro é o escocês Eric Liddell, um batista convicto que dizia correr em nome de Deus. O outro, o inglês Harold Abrams, que corria em nome dele mesmo. Ambos se consideravam os homens mais rápidos do mundo. Chegava a hora da prova final. Só que o duelo não pôde acontecer. A corrida dos 100 metros rasos foi marcada para um domingo. Liddell se negou a participar, alegando motivos religiosos. Abrams venceu, batendo o recorde dos Jogos. Mas Liddell teve a chance de mostrar suas qualidades nos 400 metros, chegando na frente e estabelecendo um novo recorde mundial. Nestes Jogos, um nadador americano ouviu as seguintes frases do treinador: "Você será como um escravo. Vai me odiar profundamente. Só que ao final de tudo isso, terá batido todos os recordes que existem por aí." Palavras proféticas para Johnny Weissmuller, o primeiro grande ídolo que a natação produziu. E o Tarzan mais festejado que o cinema apresentou. Os Jogos de Amsterdã em 1928 foram, sobretudo, uma bela festa. Mais de 3.000 atletas, representando 46 países, compareceram à capital holandesa. Estes Jogos foram uma espécie de preparativo para o que aconteceria logo depois em Los Angeles. No juramento do atleta, a promessa de honrar o país, respeitar as regras do jogo e lutar pela glória do esporte. Los Angeles, 1932. Pela primeira vez, o mundo conhece o poder dos atletas negros nas provas de velocidade. Nos 100 e 200 metros rasos, Ed Tolan sabe que terá um adversário poderoso em Ralph Metcalfe, o favorito. Tolan ganha ambas as provas, transformando-se no homem mais veloz do mundo e o primeiro a conquistar o ouro nas 2 distâncias. E surge também a primeira grande atleta. Seu nome é Baby Didrikson, uma texana de 19 anos, que acabou conhecida como a Mulher Equipe. Pouco antes da Olimpíada, num campeonato nacional, o time do Texas venceu 6 dos 10 eventos do programa. 6 vitórias de Baby Didrikson. Logo no primeiro dia da Olimpíada de Los Angeles, Baby, mesmo sentindo dores no ombro, bateu o recorde no dardo.
nos 80 metros. Com barreiras, novo triunfo e mais um recorde para a coleção. No salto em altura, Baby fica empatada com Jean Shirley. No momento do salto de desempate, ela muda o estilo e passa o sarrafo de frente, exibindo, além de tudo, um espírito inovador. Só que os juízes não veem assim e Baby acaba desclassificada. Mais tarde, ela seria eleita a maior atleta da primeira metade do século. Os próximos jogos estão marcados para Berlim. Um ano depois da Olimpíada de Los Angeles, a Alemanha está mergulhada na escuridão do nazismo. A Olimpíada surge como a oportunidade de Adolf Hitler exibir ao mundo a nova Alemanha renascida sob a doutrina da supremacia ariana. Um jovem judeu alemão no exílio avisara antes dos Jogos. Os atletas que forem a Berlim não serão atletas, mas gladiadores. E toda a festa será usada para vender uma imagem falsa de quem pensa ser o mestre do universo. A violência do Terceiro Reich não alcançara os piores limites. A propaganda nazista ainda usava flores e crianças em meio às perseguições raciais e religiosas. Um negro norte-americano acaba com a festa de Hitler. Veja em um instante. O cenário estava armado para Hitler provar ao mundo que existia uma raça superior nascendo na Alemanha. Só que Jesse Owens, um negro norte-americano, surgiu para mostrar que o ditador estava profundamente equivocado. E os atletas chegaram ao Estádio Olímpico pisando dois mundos distintos. Um, o da competição esportiva e da fraternidade. O outro, o do elitismo e do ódio. A delegação italiana saúda Hitler à maneira fascista, fazendo honras ao Führer. Os franceses usam a saudação olímpica, fazendo honras ao esporte. Os gestos são semelhantes. E o ditador alemão aproveita a oportunidade para saudar o nazismo, no que é seguido pela multidão. Depois destes jogos, a saudação olímpica raramente foi vista novamente, até desaparecer de vez. Phildon Lewis, o vencedor da maratona de 1896, presenteia Hitler com um ramo de oliveira, trazido do Monte Olimpo, como um símbolo de paz e amor. Lewis não podia supor que amor e paz era o que menos se veria num futuro bem próximo. Hitler estava certo que os alemães sairiam cobertos de medalhas e a primeira decepção aconteceu na prova de revezamento feminino. Na passagem de bastão, o desastre. E, para piorar, a vitória fica com os Estados Unidos. Uma menina loura da Califórnia, Marjorie Guthrie, de 13 anos de idade, vence nos saltos ornamentais.
é a mais jovem ganhadora de medalha de ouro na história olímpica. Marjorie diz aí que está muito feliz e que dedica a vitória ao treinador Fred Katz. Os atletas alemães mereceram os maiores elogios do Führer, mas um negro norte-americano se encarregou de mostrar nas pistas que a raça do esporte é carregada no interior da alma. Jesse Owens chega na frente nos 100 metros, nos 200 metros, medalha de ouro no revezamento 4 por 100. A prova do salto em distância não começou bem para ele. Jesse Owens queimou os 2 primeiros saltos. Restava mais um só e ele parecia desanimado. Ironicamente, recebe conselhos do principal adversário, o alemão Lutz Lang. Pule alguns centímetros antes da tábua de salto que vai dar certo. E realmente deu certo. Owens conquistou a 4ª medalha de ouro, o recorde e a glória. Mas, acima de tudo, ele e o alemão deram um bom exemplo de camaradagem e espírito esportivo, resumindo num gesto aparentemente simples os ideais do Barão de Coubertin. Adolf Hitler deixou o estádio e se negou a cumprimentar o campeão. Londres, 1948. Um jovem inglês carrega o fogo sagrado depois de uma longa jornada desde a Grécia. A chama olímpica vai brilhar novamente num mundo em paz, embora dividido e ainda com os sinais da devastação causados pela Segunda Grande Guerra. Entre as competidoras para os 80 metros com barreiras está uma holandesa de 30 anos e mãe de 2 filhos, Fanny Blankers-Koen. Fanny fracassou em Berlim e durante 12 anos sonhou com o ouro olímpico. Neste meio tempo bateu 6 recordes mundiais. Só que para muitos